Shalom, shalom. Keila Cardoso por aqui. Audiobook Arrependimento Profundo e Eficaz, do evangelista Hernani Santos. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E lembra de deixar o seu like e compartilhar esse audiobook com mais pessoas. Capítulo 5. Já mencionamos que a cultura parecia ter abandonado a noção de pecado. As pessoas amam seu pecado. Não medem forças para racionalizá-lo. Ao que parece, o pecado não é definido como uma questão de moralidade estabelecida. Pelo contrário, é completamente subjetivo. Para o cristão, no entanto, a vida não pode simplesmente refletir nossos valores culturais. Não podemos tentar desculpar ou tolerar o pecado. Foi o pecado que colocou o nosso Salvador na cruz para derramar seu sangue e morrer. Foi o pecado que estabeleceu nossa inimizade contra Deus. Agora que o inimigo está vencido, não queremos nada que relacione à velha vida. Agora que somos livres do pecado, que não somos mais escravos do pecado, que podemos dizer não a ele, que temos força para dizer não a ele, não temos que voltar a ser escravos. Podemos vencer a tentação? Embora sejamos cristãos, somos afligidos por tentações constantemente. Às vezes, isso parece esmagador. No entanto, devemos perguntar: é possível vencer a tentação? Como podemos triunfar sobre ela? Nosso inimigo é muito sutil e sua estratégia extremamente sofisticada. Devemos estar atentos aos seus ardis e ciladas. Vamos um pouco mais além. Em razão da tendência permanente dos pastores e líderes de igrejas caírem em pecados desqualificados, escandalosos, vulgares, muitos cristãos estão questionando se a igreja em si e seus líderes em particular estão se sujeitando a algum tipo de ataque para o qual não estavam preparados. Na verdade, muitos dos pregadores caídos responsabilizam forças demoníacas fora do controle pelo seu colapso moral. A Bíblia claramente nos responde: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esse verso, com certeza, é um dos mais claros e bem-vindos e confrontantes da Bíblia. Nenhuma tentação pode ser tão poderosa que seja capaz de nos deixar sem esperança para resisti-la. Satanás não é tão poderoso assim. Os demônios, tão eficientes. A conspiração maligna não é inteligentemente maquiada. A carne não é tão fraca. O coração humano, tão enganoso, a ponto de sermos deixados indefesos para sermos vitimizados pela tentação. Esse verso contém princípios que nos ajudarão a triunfar sobre as tentações específicas por meio do entendimento mais profundo dos meios pelos quais elas trabalham, a natureza e a extensão delas. As formas da tentação. Primeiro, somos advertidos sobre a tentação e como ela trabalha. Ela quer nos ultrapassar, pegar-nos de surpresa quando não estamos preparados e então dominar-nos. Ela procura nos controlar. A palavra tentação no grego é peirasmos e pode ser traduzida por teste ou tentação. Testes e tentação são dois lados de uma mesma coisa. A vida é cheia de testes e cada um deles é uma tentação em potencial. Quando o coração é instigado para o mal, isso é tentação. Não é pecar, não é fazer. Tentação é pensar a respeito, é ponderar isso no seu coração. A vida está cheia de provas
com potencial a serem transformadas em tentação. Por exemplo, quando estiver no meio de problemas financeiros, você dirá: confiarei em Deus para suprir minhas necessidades. Vou economizar, viver de uma maneira simples, fazer um orçamento meticuloso, ser fiel às minhas obrigações. Viverei um pouco e confiarei no Senhor para satisfazer minhas necessidades. Isso significa que você passou no teste. Mas se você disser: poderia pegar o dinheiro do caixa e ninguém vai saber. Poderia economizar fraudando meu imposto de renda. Poderia cortar não pagando a quem devo. Nesse caso, você transformou uma prova em tentação, porque seu coração foi instigado para o mal. A aprovação pode ser uma frustração pessoal. Talvez você tenha tido expectativas de alguém que frustrou suas esperanças. Ou talvez você aceite as circunstâncias com um coração confiante e ame aquela pessoa apesar de seu desapontamento. Ou pode começar a sentir ódio e amargura em seu coração. No momento em que pensamentos maus povoam seu coração, suas provas se transformam em tentações. Uma coisa devemos entender sobre tentações: Deus envia provações, mas não envia tentações. Então, como ela acontece? Tiago capítulo 1 nos diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Versículos 14 e 15. É a sua própria cobiça que produz o apelo pelo mal. Deus tão somente nos dá dons perfeitos. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Versículos 16 e 17. Deus é perfeito, imutável, invariável. Não é responsável por nossas tentações, embora envie provações para nos testar. A vitória, então, começa com a compreensão de como a tentação vem. Ela vem quando respondemos de maneira errada às provações. Vem quando somos influenciados por nossa própria cobiça. Isso planta a semente do pecado. E quando ela frutifica, o fruto é a morte. Então precisamos aprender a responder corretamente às provações. A natureza da tentação. Voltemos à maravilhosa promessa de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, para ver a verdadeira natureza da tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Em poucas palavras, a tentação é humana, não é sobrenatural. Ela não tem uma força tão poderosa, tão extraordinária, a ponto de nos deixar perdidos no que diz respeito a lidar com ela. A tentação é comum à humanidade. As tentações que você enfrenta são as mesmas tentações que todos enfrentam. São as mesmas para todos nós. As tentações que você tem são as mesmas que eu tenho. Podemos ser suscetíveis a vulnerabilidades distintas, mas as tentações em si são as mesmas de todos nós. As tentações que passamos são as mesmas que Jesus passou. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz que ele se tornou semelhante aos irmãos
Em todas as coisas, ele sofreu exatamente as mesmas tentações que são comuns a todos nós. Por isso, ele é o sumo sacerdote fiel e misericordioso. Por isso, ele é tocado pelos mesmos sentimentos de nossas fraquezas. A extensão da tentação. Há limites para o tamanho ou extensão da tentação que Deus permite que enfrentemos. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus conhece as nossas limitações pessoais. Se você é cristão, Deus planejou a sua vida a fim de lhe dar segurança em Cristo para sempre. Ele não permitirá que você enfrente prova maior do que sua vida espiritual possa suportar. A situação de Pedro nos revela isso. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu permissão para peneirar você, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Já na provação de Jó, Deus permitiu. A explicação mais simples é que Jó estava pronto para suportar todo tipo de provação e Pedro sequer ainda era convertido. Como Jesus mesmo afirmou, por esse mesmo fato, nenhum discípulo de Jesus foi preso quando Jesus foi preso. Eles não estavam prontos para passar por tamanha provação. Pedro mesmo quase atrapalhou tudo quando tirou uma arma e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Versículos 50 e 51. Mas, miraculosamente, Jesus curou a orelha e repreendeu Pedro, e os discípulos foram libertados. Marcos capítulo 14, versículo 50. Qualquer que seja o nível de desenvolvimento espiritual de cada um, nosso Senhor Jesus nunca permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade. Se somos cristãos verdadeiros, não podemos apostar. Nosso próprio Senhor zela por isso. O escape da tentação. Quando Deus permite que sejamos tentados, Ele sempre fornece um escape. Há sempre um caminho para a vitória. A palavra escape no grego é ekbasis e está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Significa literalmente uma saída. Esse verso contém uma verdade que talvez você nunca tenha percebido. Paulo nos diz exatamente qual é o caminho do escape, juntamente com a tentação. Vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O escape é o caminho. O escape da tentação é suportá-la como uma prova e nunca permitir que ela se transforme em um apelo para o pecado. Então, o que fazer? Aceitá-la, suportá-la com alegria. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Este é o caminho do escape. Geralmente procuramos um caminho rápido para esse escape, porém, não tem muito segredo. O plano de Deus para nós é: Ele quer que tenhamos alegria ao passarmos pelas provas, pois a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e inteiros, e em nada sejais diferentes. Versículos 4. Deus usa as provações para nos levar à maturidade. Como podemos suportá-las? Há muitas respostas práticas. Vou mencionar somente algumas. Primeira, mediante a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Segunda, ore e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. Em outras palavras, peça a Deus que não permita que a provação se transforme em tentação. Terceira,
resistir a Satanás e submeter-se a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A maioria dos heróis da fé suportou provas inacreditáveis. Se a nossa fé for genuína, ela nos capacitará a resistir, qualquer que seja a prova que o Senhor permitir que passemos. Se você acha que as suas tentações são particularmente duras, o escritor de Hebreus nos lembra: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Quando as provas vierem, devemos perseverar nelas até a vitória completa. Que consolo tremendo para a nossa fé é saber que nenhuma prova que nos sobrevier será maior do que podemos suportar. Enquanto isso, devemos ser fiéis e continuamente mortificar o nosso pecado. Devemos orar e pedir a Deus que nos livre das tentações malignas. Devemos nos recusar a atender aos ardentes desejos da nossa carne. Devemos buscar o completo propósito de Deus em permitir que sejamos tentados, pois o aperfeiçoamento da nossa fé é que nos leva à perseverança e à maturidade espiritual.